professora Ana Cláudia Mochotó, e vou com vocês, a professora Cleise, trabalhar esse tema. Algumas tendências e inovações de tecnologias financeiras. Então, a introdução, né? A gente tem visto que o mundo empresarial tem mudado significativamente, né? Inclusive, os novos modelos de negócios têm tido uma alteração muito significativa. Elas têm aumentado, em média, né, como a gente tem percebido, que as empresas têm buscado trabalhar com essas inovações de tecnologia. Né? Professora Cleise, eu acho que eu prefiro passar. Então fica melhor para eu ver, não me perder. Então, pode ser? Então, tudo bem, professora, pode sim. Tá, deixa eu achar aqui, pronto. Não tem problema, não. Fica melhor para eu ver do que eu estou falando. Tá. Aproveitando que a professora está organizando para ela passar o material aí para vocês, gostaria só de enfatizar. Nós temos não somente convidados acadêmicos, mas o público em geral, que foi feito o convite, e ao público também informando que a professora Ana Cláudia, ela é a professora ali da UFAM, da FES, né, Faculdade de Estudos Sociais, e também já trabalhou ali no Centro de Educação à Distância como coordenadora do curso de administração, mas também continua atuando, né? Porque o Centro de Educação à Distância da UFAM, ela faz parte ali do conjunto da FES também. E assim, como a professora já tem know-how com a educação à distância, e o nosso público aqui também são os acadêmicos do ensino à distância da Uniaselv, né? Com parceria aí com o Instituto Cosmos, aqui em Manaus. Pois é, okay? Nova tendência, né? Essas ferramentas de tecnologia para o ensino. Se antes era uma pequena minoria, né? Com a questão da pandemia, foi muito acelerado o processo de ensino à distância e também muito melhorado as ferramentas, né? De viabilizar esse ensino à distância. E a gente viu que é possível, sim, fazer uma boa universidade, uma boa academia, né, ter bons profissionais, alunos dedicados no ensino à distância. A gente já tinha visto isso lá nos primórdios, os nossos primórdios da universidade, nas primeiras experiências que a gente teve na universidade. Para vocês terem uma ideia, na universidade, o curso à distância, algumas vezes foi melhor avaliado do que o nosso curso presencial, não foi, professora Cleise? Então, isso mesmo. Né? Por quê? Porque o aluno, ele desenvolve, além de muitas ferramentas, ele desenvolve mais leitura, ele desenvolve uma autonomia de aprendizado, ele tem mais ferramentas, ele sabe trabalhar melhor com as ferramentas digitais, né? Então, o ensino à distância, ele tem proporcionado, assim, grandes... É uma revolução no ensino. Eu gosto mais de trabalhar no ensino à distância, pessoalmente, mas eu acho que as ferramentas que a gente consegue usar é muito melhor, mas ainda tem gente que tem muita dificuldade, né? Então, eu digo assim, até professores que ainda têm dificuldade. Mas acho que veio aí para ficar e a gente está aqui, né, para contribuir. Com certeza. Então tá, gente. Vamos lá. Pronto. Todo mundo tá vendo, será? Aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Era aqui que eu estava. Ok. Pronto, na introdução, né? Então, quando a gente está falando de tecnologias financeiras, a gente está falando basicamente das fintechs, né? Quando a gente fala em tecnologia financeira, a gente fala mais ou menos das startups que desenvolvem essas tecnologias financeiras, né? E o que acontece? A gente tem visto que 48%, que os bancos aumentaram em 48% os investimentos em tecnologia. Ou seja, a necessidade de se adaptar a essa pressão da tecnologia, da inovação por parte dos bancos. Mas se vocês são de algum tempo um pouquinho mais para trás, como eu, então vocês devem lembrar que os bancos eram os principais responsáveis pelas inovações, né?
quando a inovação, ela sempre chegava primeiro nos bancos. Só o que é que acontece? Por que mudou? Por que essa primazia bancária da inovação nos bancos deixaram de ser os primeiros a inventar as inovações? Uma das explicações é que a gente teve aquela crise de 2008 muito forte, que os bancos deixaram de investir em tecnologia para atender à legislação, que aumentou muito mais a necessidade de acompanhamento de advogados, de estruturação do setor jurídico. E os investimentos foram muito mais direcionados para a área para a área de legal, né, para a área legal, do que necessariamente para a área de tecnologia. Com isso, os bancos eles foram perdendo o know-how, o conhecimento e a primazia sobre a inovação, né? A competitividade em relação às outras empresas que começaram a desenvolver essas tecnologias. E a gente sabe que as tecnologias avançaram bastante nos últimos anos. E aí os bancos, né, hoje, né, percebendo a situação que os modelos de negócios dos bancos estão cada vez mais sendo cada vez mais ultrapassados por essas novas tecnologias, por essas novas empresas mais digitais, mais focadas no cliente, né, com menos, vamos dizer, necessidade de estrutura formal, por exemplo, né? Então, eles começaram a pensar em investir em tecnologia. Hoje, 48% dos investimentos, que os bancos aumentaram 48% dos investimentos em tecnologia. Certo? Para quê? Para tentar correr atrás desse prejuízo, né? Tentar se posicionar no mercado em que a necessidade de digitalização, a proximidade com o cliente, né, é cada vez mais necessária. Então, e essas inovações? O que é que elas buscam? Uma delas é facilitar essa experiência com o cliente, essa chegada mais rápida ao cliente. Outra situação também é a questão da segurança digital, né? A gente sabe que dados digitais, né, eles são passíveis de ser corrompidos. Então, esses investimentos, em parte, além de aumentar essa experiência, essa transparência, essa rapidez na experiência com o cliente, a melhoria dessa experiência com o cliente, eles, em contrapartida, também buscam essa cybersecurity, né? Essa segurança dos dados digitais, né? E é isso. E aí, quais são essas tendências em tecnologia? Quem é que desenvolve essas novas tecnologias? O que é que você precisa saber para conhecer esse mundo da tecnologia financeira? Como eu já tinha falado, quando essas empresas, quando esses bancos entraram nesse mercado financeiro, né, o que é que eles perceberam? Eles perceberam que o mundo, que a tecnologia vem revolucionando os modelos de negócio, as formas como são feitas os negócios. Para vocês terem uma ideia, uma entrevista que foi feita com os gestores dos bancos mundiais, 40% deles, 38% para ser mais exata, acreditam que as fintechs que essas novas tecnologias financeiras são ameaça para o modelo dos bancos tradicionais. Eles entendem que esses bancos estão ameaçados por essas novas tecnologias. Mas por quê? Né? Primeiro, porque as fintechs elas chegam muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais acessível, ela é muito mais acessível aos consumidores, né? E eles perceberam que estudos indicam que 63% hoje dos consumidores usam serviços digitais. Com isso, as fintechs acabaram conquistando clientes de forma muito rápida, facilitada e econômica. Eles têm muito mais acesso e flexibilidade nesse mundo digital, porque essas fintechs são empresas, não é? São startups ou empresas que trabalham em plataformas, oferecem serviços nomeadamente digitais. E aí eles perceberam a necessidade, as instituições financeiras, esses intermediários financeiros, perceberam a necessidade de colocar
o cliente no centro de sua estratégia e fazer serviços e prestar serviços que facilitem a vida do cliente. Claro que isso, quando veio a pandemia, né, se existiu a necessidade de digitalização dos processos por conta da velocidade normal das coisas, durante a pandemia, né, foi impossível você se deslocar para uma agência, resolver alguns problemas que normalmente você resolveria numa agência, teria que ser de forma digital. Então, esses serviços digitais tiveram um grande aumento, né? Dentro também desse cenário, o que está acontecendo? Por que essa necessidade de maior digitalização? Onde é que surgiu essa necessidade dessas novas tecnologias? E como é esse cenário? Também em 2020, aqui no Brasil, né, muita coisa tem se transformado no mercado. A gente começou a existir o quê? A legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, né? E que essa lei ela trata? Ela faz com que as instituições financeiras precisem estar atentas, né, à segurança dos dados onde essas instituições trabalham, né? A questão da segurança, e esses dados, essas informações, elas têm que estar protegidas, né? E são reguladas por lei. Então, o acesso para o setor financeiro, essa lei, ela marca, vamos dizer aí, um novo tempo, né? Não só para todas as plataformas que trabalham com informações dos consumidores, mas para o setor financeiro, ainda assim é necessário uma maior atenção a essa legislação. Hoje, 60% das empresas ainda, em 2020, a lei está valendo desde 2020, ainda não estão adaptadas à nova Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Então, é importante que os gestores percebam, né, como tratar os dados, principalmente dados bancários, dados financeiros, que são de extrema relevância, né, e pode vazar um dado financeiro. A gente está no mundo digital, basicamente digital, e se a gente vazar informações de CPF, de conta bancária, já imaginou? Que problema? Cartão de crédito. Também nesse cenário ainda, dentro dessas inovações que a gente tem percebido, a gente tem visto o Open Banking. O que é o Open Banking? É aquele banco que não é mais... A gente começou a conhecer mais o Open Banking através do Pix, né? Quem já não usou aqui o Pix? Muita gente já está usando o Pix, né? Antes você fazia o TED, fazia o DOC, queria fazer uma transferência, passava um dia para chegar lá no... Né? Se fosse final de semana, não dava. Então, o Open Banking é aquele banco em que, antes, por exemplo, o Bradesco, para falar com o Banco do Brasil, para você transferir para outro banco, era sempre um processo demorado e complexo, né? Por quê? Porque os bancos, eles não estavam interconectados. O Pix é uma das ferramentas aí do Open Banking, que por trás o conceito é do Open Banking, que é o banco aberto. Ele permite o quê? Que você troque essas informações, né, financeiras entre os bancos de forma mais rápida, de forma inconfiável, né? Tem uma nova... E antes, por que não era feito? Porque só é feito agora. Porque agora a tecnologia permite que os bancos consigam se interconectar. Diferente do passado, a tecnologia ela não permitia. A gente vai ver qual é uma das tecnologias que suporta o Open Banking, que faz com que eu possa fazer transferência entre bancos de forma confiável, segura, rápida, né? E sem grandes problemas de confiança, na verdade. O grande negócio da internet, principalmente quando a gente fala em bancos digitais, é a confiança. O banco, o sistema financeiro inteiro, ele trabalha com uma moeda. E a moeda não é o dólar, não é o euro, não é o real, é a confiança. Então, hoje, a gente tem ferramentas tecnológicas, como o blockchain, por exemplo,
que permite que essa confiança ela seja maior no sistema financeiro e que eu possa, sim, fazer transferências digitais de formas mais simples. Ou o Pix, olha, vejam só, em 2 semanas já movimentou, quando foi instalado em 2020, movimentou cerca de 24 bilhões de reais. Imagina hoje, eu só faço transferência por Pix, e às vezes, muitas vezes, pagamentos por Pix também. Não sei vocês. Ok. Sim, mas quem são essas empresas que fazem, que promovem, que estão atuando nesse mercado de inovações financeiras? Né? O que são? Quem são quem são essas empresas? A gente vai conhecer essas empresas como fintechs, empresas de tecnologia financeira, né, que trabalham dentro de tecnologia, dentro da inovação, mas com um produto específico, que são as tecnologias voltadas para o mercado financeiro. As fintechs ou startups financeiras são modelos de negócios inovadores no mercado financeiro e que oferecem soluções alternativas ou complementares às instituições financeiras, buscando resolver os problemas do segmento, como burocracia, juros, comércio mais rápido, como o Pix, por exemplo. Né? As fintechs, elas desenvolvem essas tecnologias, ou elas trabalham de forma isolada, né? Elas botam o próprio negócio, por exemplo, no Nubank, ele trabalha de forma isolada, né? Mas também tem fintechs que prestam serviço para os próprios bancos, como aquelas fintechs de cybersecurity, ou seja, de segurança, né? Que estão relacionadas à questão da segurança. Elas prestam serviço para os bancos, não necessariamente trabalham com o modelo de negócio do consumidor final. Isso significa que o mercado financeiro, que antes foi dominado pelas grandes corporações, né? Hoje não, está muito agitado, né? Os consumidores, por sua vez, por essa entrada de muitas outras empresas, não só os grandes bancos, né? Faz com que democratize mais o acesso financeiro. Tem percebido que as fintechs têm democratizado o acesso a finanças, né? O acesso financeiro, a inclusão financeira, que é muito estudada, né? Como as pessoas são excluídas do mercado financeiro e como essas fintechs elas vieram nesse sentido e têm promovido a democratização dos serviços financeiros. Muita gente não tem acesso a bancos, a cartão de crédito, a seguros, a serviços bancários, e as fintechs têm promovido essa maior democratização de finanças. Para vocês terem uma ideia, nosso sistema financeiro, hoje a gente só tem basicamente 5 grandes bancos no país. E eles, né, antes, se não existissem as fintechs, né, os bancos tradicionais, a gente teria 5 bancos comerciais. Quais são? Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e o Santander. Né? Então, a concentração bancária no nosso país é muito grande. Por que isso é ruim? Porque se a gente tem uma concentração bancária muito grande, eles dominam as taxas de crédito, né? Eles emprestam para quem eles quiserem, eles ditam a regra do mercado. Quando vai chegando a fintechs, tudo isso muda, né? Essa facilidade, esse acesso ao mercado financeiro tem aumentado bastante. Se você conhecer alguém que não usava, que não tinha acesso ao banco, a cartão de crédito, hoje você já tem visto que as pessoas, até os estudantes, têm visto uma maior movimentação do setor financeiro graças a essas novas empresas. Mas as fintechs, minha gente, elas são de vários tipos. A gente vai ver, basicamente, alguns modelos de fintechs. A gente tem as fintechs de investimentos, as fintechs de empréstimos, seguros, cartões de crédito e as fintechs de pagamento. E tantas outras que está sendo... Elas são categorizadas mais ou menos assim, mas tem até aquelas, por exemplo, que dá conselhos financeiros, recomendações financeiras, etc, etc. Só em 2021, as fintechs brasileiras captaram 731 milhões de dólares nos primeiros 4 meses de 2021, segundo esse repórter aqui. O Brasil, na América Latina, a gente vai ver, é reconhecido como um grande produtor de fintech.
né? Ou seja, a gente tem, sim, tido um destaque na produção de tecnologia financeira. Graças ao quê? Né? Graças às faculdades, graças aos investimentos e às pesquisas do setor, né? A gente tem tido, sim, um grande destaque, principalmente aqui na América Latina, de investimentos em tecnologia financeira. Olha aqui, por exemplo, o Banco Digital Nubank lidera a lista dos maiores aportes do setor, né? Ou seja, as novas startups, os novos IPOs, que são quando a empresa ela vai abrir o seu capital na bolsa. Um IPO é quando a empresa ela vai abrir o seu capital, por exemplo, e captar dinheiro, né, na bolsa, por exemplo. Então, olha, o Nubank teve muitos recursos para promover. A gente sabe que muitas dessas fintechs hoje, elas ainda não dão lucro. Não sei se vocês sabem disso. Elas não dão lucro, porque as taxas delas são muito baratas. Por exemplo, o Nubank é um dos exemplos. Mas ainda assim tem um grande aporte de recursos. Por quê? Porque se espera que essas fintechs no futuro, elas sejam os novos bancos, elas sejam uma alternativa viável e negócios consolidados. Certo? Só que o que acontece? Muitas dessas tecnologias, dessas fintechs, elas não viram IPO, elas não viram empresas consolidadas, como o Nubank, por exemplo. Muitas delas, elas são fusões e aquisições. Olha, tivemos 14 fusões e aquisições só até abril de 2020, né? Fusões e aquisições. O que acontece? O banco, né, que é uma grande instituição, um mercado consolidado, ele não quer desenvolver tecnologia. Por quê? Ou porque ele já está atrasado, porque ele investiu lá na parte de legal, ou porque ele viu que aquela fintech ameaça o negócio dele. O que ele faz? Ele não desenvolve tecnologia, ele compra a própria fintech, ele adquire a própria fintech, ou ele se funde, dependendo se for uma empresa grande, ele faz uma fusão com aquela fintech. Aí, e o que ele faz quando ele compra a fintech? Ou ele implementa aquela tecnologia como se fosse do banco, ou ele faz o quê? Ou ele descontinua aquela empresa. Para quê? Para aquela tecnologia não ameaçá-lo. Então, a gente tem visto que as fintechs, além de traçar o seu caminho sozinha, muitas delas participam de aquisições e fusões. No Brasil, olha aqui, são 1.158 fintechs, né, que tem um crescimento acelerado. E assim, olha, vejam só, as principais fintechs do país são de pagamentos, né, fintechs de pagamentos, meios de pagamento, né, como o PayPal, por exemplo, crédito e back-office. Back-office são aquelas empresas que vão prestar serviço para o próprio banco, por exemplo. Agora, uma coisa muito triste, né, na área de tecnologia especialmente, a gente viu que apenas 5% das empresas são lideradas e fundadas por mulheres. 95% das empresas são fundadas por homens e mulheres, né, ou só homens. 95% praticamente só por homens. 5%, aliás, 4,7% apenas por mulheres. Então, quer dizer, o que acontece? Ainda é muito deficiente a produção de ciências por mulheres, né? A participação nos mercados por mulheres, infelizmente. Inclusive no mercado de fintech. Gente, e dentro desse mercado, o que a gente viu? A gente viu que o mercado mudou, que a gente tem uma nova legislação, que a gente tem uma centralização maior, né, na experiência com o consumidor, e viu que, né, que finanças têm mudado, os modelos de negócios financeiros têm mudado, e que as fintechs surgiram nesse contexto, né? Nesse contexto que os bancos deixaram de produzir inovações, e essas inovações vieram através das fintechs. E o que aconteceu? Parte delas trabalham, desenvolvem, vão para um caminho sozinha, parte delas vão apenas para trabalhar para os bancos. Parte delas serão continuadas, né? E quais são esses tipos de fintech que a gente tem e quais são essas tecnologias que suportam? Aqui
que basicamente a gente tem as fintechs de financiamento, né? A gente pode ver, por exemplo, uma crowdfunding, aquelas vaquinhas virtuais, por exemplo, a fintech são empresas de plataformas digitais que trabalham com financiamento digital. Por exemplo, também temos as plataformas de investimentos, né? E as plataformas de dinheiro, do dinheiro digital, que são, por exemplo, as exchanges, aquelas que a gente que negocia o Bitcoin, negocia o Ethereum, negocia essas moedas digitais, por exemplo. Temos plataformas de pagamento, por exemplo, o PayPal. Temos uma novidade que pouca gente já trabalha, que são as plataformas de seguros digitais, plataformas digitais de seguros descentralizados. E também temos as plataformas de conselhos digitais, vamos dizer assim, né, conselhos, como é que eu diria, advices, como é que eu diria, de relacionamentos digitais, orientação digital e etc, etc. Então, e esses novos modelos de fintechs, elas são suportadas por quem? Quais são as tecnologias que suporta essas redes digitais? Bem, a gente vai trabalhar hoje, basicamente, com duas dessas tecnologias, que, na verdade, uma acaba envolvendo a outra e elas estão mais ou menos interconectadas, principalmente essas daqui, essas para cima. Né? A gente vai trabalhar com a tecnologia blockchain, a gente vai entender um pouco do que é uma tecnologia blockchain, não é? O que é uma tecnologia descentralizada que permitiu o Open Banking, que permitiu o Pix, que permitiu as criptomoedas, né? Essa revolução tecnológica que permitiu novos modelos de negócios, que permitiu plataformas descentralizadas, certo? E que tem interferido muito na área de finanças. Big Data, a gente vai falar um pouco de Big Data, e essa revolução também na área de finanças, principalmente na área de avaliação de risco, na área de investimentos, aqueles robôs financeiros que tomam decisões, qual o momento de comprar a melhor ação, e etc, etc. Então, mais ou menos isso que a gente vai trabalhar nesse curso, certo? Nessa palestra. A gente viu que as fintechs, os tipos de fintechs, e eles são suportados por essas tecnologias. Elas só existem, essas empresas de plataforma, como a gente conhece, porque elas têm um suporte tecnológico, principalmente de tecnologia blockchain, que é a tecnologia de plataforma que permite o Uber, que permite o Airbnb, que permite tantas outras inovações. Deixa eu ir com vocês. Ai, cadê? Gente. Tá todo mundo tranquilo? Deixa eu parar aqui um pouquinho e ver com vocês como é. Tá todo mundo tranquilo? Vocês estão percebendo bem, gente? Pessoal? Por enquanto tá. Tá tudo bem? Tá percebendo? Estão percebendo bem? Por enquanto tá tranquilo. Tá bem. Tá bem. Então, agora sim que a gente vai entrar para as tecnologias, falar um pouco das tecnologias. Eu vou tentar ser o mais simples possível, o mais didática possível, para que a gente também possa entender, tá certo? Essa parte tecnológica. Então, vamos lá. Esperar aqui que a gente estava, né? Ok. Então, mas o que é dentro dessas tecnologias que permitem que essas fintechs elas existam? Né? Uma das tecnologias com maior potencial para promover essa inovação radical, essa revolução radical no mercado financeiro, é o blockchain, a tecnologia blockchain. É a tecnologia que ela foi inicialmente criada, gente, lá em 2018, 2019, lá pelo Satoshi Nakamoto. Ele era um programador que ninguém sabe muito sobre ele, e ele criou, né,
o primeiro protótipo do que seria uma tecnologia blockchain, não é? E com essa tecnologia, ele criou para criar uma moeda digital, que foi o Bitcoin, e a gente percebeu que essa tecnologia, ela poderia ser revolucionária não só para moedas digitais, mas ela teria aplicação em várias outros modelos de negócio. Certo? O blockchain garante uma maior segurança na operação de dados, que envolve troca e armazenamento de dados. E qual é a grande vantagem? Sem nenhuma entidade centralizadora, ou seja, os usuários da rede que estão conectados entre si, são eles que fazem o controle, né? Por exemplo, graças ao blockchain é possível assegurar que os bitcoins não sejam roubados e etc, etc. Deixa eu ver se aqui tem mais, eu quero mostrar aqui. Mas o que é essa tecnologia blockchain? A gente já sabe que a tecnologia blockchain, ela é usada para suporte de muitas plataformas. Ela é a tecnologia que está por trás das plataformas e de muitas das nossas fintechs. Ela foi criada naquela época lá pelo Satoshi Nakamoto para criar moedas digitais. Mas o que é a tecnologia blockchain? A tecnologia blockchain é um registro de transações detalhados, confiável e difícil de ser violado, praticamente impossível de ser violado. Baseia-se na tecnologia de banco de dados distribuídos, que resiste informações com segurança de uma rede peer-to-peer, P2P. Embora tenha sido originalmente criado para o Bitcoin, ele pode ser usado além de criptomoedas e é usado em tantas coisas. Eu vou tentar explicar para vocês qual foi a grande revolução que o blockchain trouxe. Deixa eu ver. Deixa eu tentar. Vejam só. Vocês imaginam, eu queria que vocês imaginassem quando você vai mandar um e-mail para alguém. O que é que acontece? Como é? Mas ou vai mandar um vídeo, ou vai mandar uma foto. Olha o que acontece. Eu vou mandar para a professora Cleise um arquivo de texto. Eu mando para ela o arquivo de texto e eu continuo com o arquivo de texto lá no meu computador. Não é verdade? Isso não acontece? Quando eu mando um arquivo de texto para a professora Cleise, ela fica com o arquivo e eu fico com a cópia dele. Ou seja, é como se existisse dois, é como se eu multiplicasse o arquivo. Ela tem um e eu tenho outro, não é? Isso não pode ser com dinheiro. Eu não tinha tecnologia para transferir dinheiro, porque dinheiro, quando eu mandasse, o dinheiro tem a necessidade, que quando eu mandasse o arquivo para a professora Cleise, teria que zerar esses arquivos dentro do meu computador, dentro da minha memória. Teria que ser zerado. E hoje, e até o momento da tecnologia blockchain, a gente não podia fazer essas transações. Ou seja, que quando eu mandasse para a professora Cleise, o arquivo que estava na máquina seria deletado e iria todo para ela. Não tenha como fazer. Dinheiro tem que ser assim, não é? Eu tenho uma conta corrente com R$1.000, quando eu mando 500 para ela, quando eu mando os 1.000 para ela, tem que ficar com zero na minha conta, né? Teria que ficar com zero, mas não era permitido, porque os arquivos digitais, toda vez que eu mandava um arquivo digital, eu ficava com a cópia. E isso não era possível. E por quê? E sim, aí vocês me perguntam, professora, eu sempre tive conta digital em banco e eu sempre transferi dinheiro. A senhora está aí com coisas, né? Porque eu sempre transferi dinheiro da minha conta para o meu pai, para meu irmão, pagava a conta online no meu banco e minha conta era digital. Sim, é verdade. Você fazia isso. Mas quem é que fazia esse apagamento, essa consolidação, essa organização da sua conta corrente para que quando você tirasse o valor, realmente fosse zerado? Existia uma entidade centralizadora, que era o próprio banco. Ele ia lá e zerava a sua conta. Você nunca transferia direto, vamos dizer que é Cleise e eu. Quando eu queria transferir para a Cleise, eu não transferia direto. O banco, eu transferia para o banco ajeitava a minha conta, consolidava a minha conta e depois sim que transferia para a Cleise.
Ou seja, existia uma entidade centralizadora que precisava fazer, organizar e trabalhar a informação para que eu pudesse transferir para a Cleise o recurso, né? Por quê? Porque eu não tinha tecnologia que apagasse o meu arquivo antes, né? Nesse caso, não. Nesse caso, a tecnologia blockchain, olha como era antes. Se eu quisesse transferir para esse nó, eu tinha que ir para o nó central, o nosso que era a entidade bancária, ela limpava a conta, os meus R$ 1.000 da minha conta, e depois transferia para a pessoa. Por isso que demorava para fazer TED, por isso que demorava para fazer DOC, né? Quando era no mesmo banco, era quase que automático, mas existia um sistema centralizado que fazia essas movimentações, que apagava o meu saldo quando eu transferia. Com o blockchain, né? Esse controle não é mais central. Todo mundo, como é que esse controle é feito? Ele não é um modelo centralizado. Ele é um modelo que todo mundo tem acesso e controle sobre a informação. Ele é um modelo descentralizado, que não existe uma pessoa que tome conta e que faça essas transações. E quem que toma conta dessa rede e deixa a rede confiável? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele é um livro distribuído. Imagine, é tudo criptografado, ninguém sabe nada, só tem lá a criptografia. Imagine que aqui seja a Cleise, aqui seja eu, aqui seja o Luiz, o João e etc. Imagine que aqui, esse livro, que é o blockchain, tem dizendo, Ana Cláudia tem 1.000, Cleise tem 0, João tem 100, não sei quem tem 200. Eu quero transferir os 1.000 para a professora Cleise. Ele vai dizer assim, quando eu for fazer essa transferência, todo mundo sabe que eu tenho 1.000. É como se fosse um sistema que fofoca muito. Todo mundo tem acesso à informação. Eu quero transferir para a professora Cleise 1.000. Aí eu pergunto, posso, Luiz? Posso, Ana? Posso, João? Eu tenho... Quando todo mundo, ou 51% das pessoas validaram aquela informação, aí sim que eu posso fazer a transferência. Precisa da prova de consenso, precisa de autorização dos demais nós da rede. Então, é dessa forma que eu consigo ter confiança e não burlar o sistema. Ele para que eu possa fazer essa transferência, eu preciso pedir autorização das demais pessoas. Porque eles sabem, todo mundo sabe, é como se fosse uma grande fofoca, né? Todo mundo sabe quanto é que eu tenho na minha conta. Como é que ninguém vê? Porque é tudo criptografado, é tudo interno no sistema, na plataforma. Então, não precisa mais do banco para mediar as minhas transações. Quem é que media as transações? Todos os pontos do nó. Todos os pontos da rede P2P. Né? Não é mais uma rede centralizada, mas é uma rede peer-to-peer. Ou seja, passo a passo, cada um conhece o meu livro contábil. Ou seja, não há necessidade mais de uma instituição centralizadora, né? Qualquer um pode fazer, todo mundo controla todo mundo sabe de tudo que acontece, é quase um Big Brother, todo mundo sabe de tudo que acontece, né? E todo mundo controla todo mundo, não precisa mais de uma estrutura centralizadora. Então, nesse contexto, é que veio o blockchain e mudou toda a tecnologia financeira e outras coisas também. Né? O blockchain registra os dados em uma rede, par a par, todos os participantes podem ver os dados e verificá-los, só que assim, ver os dados criptografados, ninguém vê exatamente, mas o sistema ele garante a confiança entre as transferências. Antes, quem garantia era o banco, a confiança entre as transferências. Agora, não. Vamos supor que eu queira fazer uma transferência errada para a Cleise, para a professora Cleise. Eu queira fazer uma transferência de R$ 2.000.
Aí eu não tenho R$ 2.000, como é que eu quero fazer uma transferência de R$ 2.000? Aí eu vou pedir autorização para os demais nós. O pessoal vai dizer, não pode, você não tem saldo para transferir R$ 2.000. Não, antes quem dizia isso era o banco, agora vai ser todos os nós do sistema. Toda a rede vai dar o consenso. Se existir um consenso, eu posso transferir. Se não existir essa transferência, ela não pode ser executada, porque eu não tenho recurso. Então, existe uma prova de consenso, né? Os dados aprovados entram no banco de dados, distribuídos como blocos, e são armazenados em uma sequência cronológica. Por isso que o nome é blockchain, porque é aquela coisa, eu recebi 1.000 e não saiu nada, então eu continuo com 1.000. Quando tiver um evento, ela armazena de novo, e assim vai. É como se fosse um livro contábil que vai mostrando a evolução da minha conta, coisa que eu não tinha antes, porque todos os arquivos, todas as formas de transmitir dados antes era muito diferente. Eu ficava com uma cópia. Então, o blockchain teve uma evolução, principalmente ali com o Ethereum, com a tecnologia do Ethereum, né, que tem muita gente desenvolvida pela Ethereum, que é a do Victor Buterin, o grande programador que pensou nos contratos inteligentes. E o que são contratos inteligentes, ou smart contracts? Ele também está ligado à tecnologia blockchain e são contratos autoexecutáveis na tecnologia blockchain, que desencadeiam ações ou pagamentos quando as condições são atendidas. A partir daqui, gente, as máquinas, essa tecnologia, ela permitiu criar verdadeiras plataformas de contratos. Por exemplo, eu tenho uma empresa que só paga naquela data, né? E é autoexecutável. Né? Ele é autoexecutável e existe uma tecnologia por trás desses smart contracts também que está relacionada à tecnologia blockchain. Né? E os benefícios do blockchain, né? Um deles é menos intermediários. Claro, não é uma rede centralizada. Então, eu não preciso de advogado, eu não preciso de banco, não preciso de corretor. Né? Eu mesmo, por exemplo, imagine que a gente queira criar uma rede de seguros aqui. Né? Eu queira criar uma rede com a professora Cleise, com o João, com a Maria, e a gente vai criar uma rede de seguros. Só que eu não conheço vocês. Como é que eu vou criar uma rede com pessoas que eu não conheço? Uma rede de seguros. Uma rede de seguros é assim. O que vai acontecer? Vamos criar uma rede blockchain? Vamos, de seguros de carro. Cada um deposita R$ 100 por mês. Se alguém bater o carro nesse período, a gente junta o dinheiro todo e paga o carro da pessoa, por exemplo, que bateu nesse período. Sim, isso a gente faz com o banco. Por que eu não faço sozinha? Porque não confio em você, eu não conheço você. Como é que eu vou fazer? Às vezes, até festa de formatura é uma confusão. Não sei se já participaram de alguma formatura, mas a gente faz com os amigos da nossa classe e é uma confusão. Porque eu paguei, não sei quem não pagou, é uma confusão. Porque confiança, gente, quando se trata de dinheiro, confiança é um negócio muito, muito problemático. E essa rede, ela é inviolável, porque ela precisa do consenso de todos para acontecer. Ela é praticamente inviolável. Né? Não tem como você dar um jeitinho lá. Então, por isso que eu poderia criar uma rede de blockchain para seguros, por exemplo. Os processos são mais rápidos, né? As transações ocorrem, que é, por exemplo, o Pix. Os processos mais rápidos, aceleram os processos em cenários vários, né? Não há necessidade, por exemplo, de horário comercial, porque o banco só funciona no horário comercial para fazer essas consolidações, essas compensações bancárias. No caso, o Pix pode ser feito a qualquer hora. Não precisa o banco abrir para que eu possa fazer essas compensações bancárias. Transparência, as informações contidas nos blockchains podem ser visualizadas em qualquer parte, são muito seguras e essa transparência reduz o risco de fraudes, segurança, claro, muito segura essas redes. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à informação, né? A gente vende aí a segurança e ela é automatizada, né? Com os smart contracts, elas podem ser automatizadas. Deixa eu ver com vocês. Ficou claro, gente, como é que funciona o blockchain?
Ficou claro, gente, como é que funciona? É uma tecnologia que a gente, assim, como é que eu diria? A gente tem um conceito geral da tecnologia. E o grande conceito é que ela não é centralizada, ela não necessita do banco, que é uma instituição centralizada. Nem eu imaginava. O Pix, por exemplo, o Pix, ele vem nesse sentido, ele usa essa tecnologia. Ou seja, por isso que os bancos estão muito preocupados, né? Se ele era o detentor... Por que o banco bota o dinheiro no banco? Porque eu confio que o banco vai ter ali o monopólio da minha confiança. Eu confio no banco, né? Eu confio que ele não vai tirar o dinheiro, que o dinheiro vai estar ali, que não vai sumir, né? E quando isso... Olha aqui, o Bruno ficou bem claro, principalmente para eu que acompanho criptomoedas. Exatamente, criptomoedas também veio nessa ideia do blockchain. São finanças descentralizadas, né? Um novo mercado financeiro de finanças descentralizadas. E por isso que os bancos fazem toda aquela confusão. E aí, como é que vão ser as criptomoedas? Né? A gente não tem controle das criptomoedas, não é um banco que emite criptomoeda, não é um sistema financeiro nacional que emite criptomoedas. Elas podem ser emitidas de formas descentralizadas, né? E como elas podem ser emitidas de forma descentralizada, o que acontece? Não precisa de uma instituição financeira para controlá-la. E aí vem toda aquela problemática da legislação. A legislação quer cobrar tributos sobre aquelas moedas, porque eles não controlam a emissão, eles não controlam a venda e compra e venda das moedas, e a gente sabe que quando a gente tem um ganho financeiro no mercado tradicional, a gente paga imposto sobre esse ganho, sobre os ganhos de capital. Então, tudo isso é preocupante para as instituições financeiras, não só, mas para o próprio sistema financeiro nacional. É tanto que os sistemas financeiros, usando também tecnologia blockchain, estão criando as moedas digitais dos próprios países. E bancos centrais para controle dessas moedas digitais. A gente tem o real, com o, né, agora, o real brasileiro está sendo criado, o yuan digital, o dólar, o euro também estão sendo discutidas, a criação do euro digital. Sim, porque gente, quando a gente fala, eu sempre trabalhei com tecnologia digital, porque eu tinha o meu banco, mas aquele banco ele era descentralizado. Quem fazia as transações por trás para que aquilo funcionasse, como se fosse um arrumadinho, era o próprio banco. A gente não tinha tecnologia para aquilo. Hoje a blockchain permite que as transações elas sejam sem a consolidação bancária, sem a mão do banco. Eu posso fazer transações sem essas consolidações bancárias. Por isso que a gente fala que é digital. E o que é uma moeda digital também criada pelo blockchain? É aquela moeda que ela só existe no mundo digital, não existe a moeda física. Ela não é emitida por um banco central. E quais são as características de uma moeda? Muita gente diz que não é moeda, porque não tem circulação obrigatória, ou seja, todo mundo precisa aceitar aquela moeda. Tem várias características. Ela tem reserva de valor? Será que ela tem reserva de valor? São todas questões que são discutidas quando a gente fala de moedas. A gente ainda tem tempo, professora Cleise? Professora? Sim, professora, ainda temos um pouquinho. Tá bom. Então, gente, dentro desse contexto também, ok? Dentro desse contexto, a gente também tem outra tecnologia que suporta essas novas inovações, as inovações financeiras, né? Que é o machine learning. E o que é o machine learning? É o aprendizado de máquina, né? O aprendizado de máquina. É quando a tecnologia permite que a máquina aprenda, né? E como é que ela aprende? Ela aprende baseada num grande volume de informação de dados que são armazenadas naquela máquina e ela vai vendo padrões, ela vai percebendo os padrões. Como é que foi feito no passado? O que aconteceu no passado? E ela vai aprendendo e tomando decisões baseadas nos Big Data. O que são Big Data? São várias centenas, milhares de dados do passado. Vamos dizer, aqueles robôs, né? Aqueles robôs, como é que eles tomam decisão? Eles verificam, tal data, quando aquele candle, aquelas
aquelas coisas que a gente vê no mercado financeiro, aqueles gráficos com aquelas barrinhas verde, vermelha em geral, né? Quando aqueles candles sobem, 2 candles estão descendo, um está subindo. Qual a tendência da ação? É subir ou descer? Por exemplo, eles veem milhares de dados do passado e carregam esses dados. Com esse volume imenso de dados, eles conseguem predizer qual é o próximo movimento do mercado, por exemplo. Mas, para isso, eles precisam dos Big Data, que são o quê? Um conjunto imenso de dados. Quanto maior o volume de dados, mais fácil que essas máquinas conseguem aprender e predizer o futuro. Futuro, no caso, né, esperado. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2017, 222 bilhões estava sendo administrado por robô, em 2017. Imagina hoje, imagina todas as corretoras, minha gente, de ações, por exemplo, eles usam esses robôs para predizer os movimentos das ações, para indicar, comprar e vender ações de acordo com o machine learning, big data, etc. Esse aprendizado de máquina. Além de usar nos investimentos, para esses robôs de investimento, é muito usado também para analisar os riscos dos negócios. Claro, o robô ele analisa 2 coisas, né? Ele analisa o risco e ele analisa o retorno. Certamente ele vai analisar essas 2 coisas e identificar a melhor forma, a melhor maneira de investir. Então, o machine learning também, sim, tem sido usado em finanças de forma muito, muito agressiva, vamos dizer assim. Não só em finanças, né? Como a gente está falando de tecnologia financeira, mas não só em finanças. Eu tive uma oportunidade lá na universidade de verificar a aplicação do machine learning na saúde. Na verdade, eles estavam fazendo um experimento com câncer de pele, e eles estavam com um computador, e eles carregaram as imagens do diagnóstico de pessoas, desde quando tinha foto dessas pessoas, eles carregaram esse volume imenso de Big Data no computador, e aí, com esses dados, todos esses dados, eles pegavam e faziam. Imagine que eu chego lá e mostro esse sinal. Esse sinal tem chance de ser câncer de pele? O computador avaliava, comparava com os dados, com os Big Data carregados do passado, pessoas que têm um sinal com essa característica têm 80% de chance desse sinal ser um câncer de pele. Claro que a máquina não diagnosticava, né? Ela dizia a probabilidade de ser a doença e o médico sim ia diagnosticar e etc. Mas assim, não só usado em finanças, muito usado em finanças, né? Mas também na área de saúde e nas demais áreas. Né? Dentro do machine learning, a gente tem várias tipologias. Um deles é a rede neural, né? Ou seja, as redes artificiais, que fazem com que a máquina funcione com o cérebro humano, para identificar padrões. São as formas de organizar o machine learning, os tipos de machine learning. Também tem o deep learning, que é um dos mais usados, né? É a aprendizagem profunda, a rede neural que trabalha com um enorme volume de dados e como se fosse camadas. É bem interessante o processo. Eles não trabalham apenas com dados lineares, mas etc, etc. E é bem avançado. Né? Qual é a vantagem? Primeiro, eles tomam decisões mais rápidas do que qualquer pessoa poderia imaginar, né? Muito adaptável, porque analisa séries históricas e etc., e tem insights muito profundos. E o que acontece? A gente precisa de velocidade, né? No mundo dos negócios, especialmente em finanças, tempo é verdadeiro aquela coisa, tempo é dinheiro, né? Então, a gente precisa de informações rápidas, confiáveis, né? E é isso, né? Então, o gestor, para decidir, tem que tomar decisões muito rápidas e a máquina, ela vem nesse sentido. Certo? Em finanças, né? Em virtude do volume elevado de dados históricos,
poucos setores se adaptaram tão bem como a questão como finanças, né? São usados para aprovação de empréstimo. Por exemplo, eu vou olhar aquela pessoa que tem essa renda, que faz isso. Será que ela é uma pessoa confiável para dar esse empréstimo? Avalia, né, o perfil da pessoa, ele detecta fraude, avalia os riscos. Detectar fraude é avaliar os riscos, né? Os robôs, aqueles robôs, os robots, né? Que a gente chama, que são os robôs que são utilizados para dar informações financeiras e etc. Então, Big Data, como a gente já sabe, é aquele conjunto de dados que dá origem ao Machine Learning, que o Machine Learning, aprendizado de máquina, só vem através do Big Data. O Big Data é um conjunto de dados históricos que a gente carrega lá na máquina para que ele possa tomar esse tipo de... para que a máquina possa aprender, né? E dar insights e etc. para as empresas. Ok. Parte aqui. E aí, gente, dentro de todos esses conceitos de finanças, a gente tem também as criptomoedas. Como a gente já conhece, as criptomoedas, como eu já tinha falado, elas são também um grande avanço do sistema financeiro, as moedas digitais, elas que só existem lá no meio digital. E elas, como é que são criadas essas moedas? Né? Como a gente pergunta, de onde é que vem essas moedas? Elas têm dois tipos de ofertas, minha gente. Elas têm as ofertas primárias e as ofertas secundárias. O que são ofertas primárias de moedas? São as ICOs, né? Como é que são essas ofertas? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Como é um ICO? O ICO é a primeira oferta de qualquer moeda. Como existe a IPO para startups, oferta inicial de moeda, a gente vai chamar de ICO. E como é que funciona o ICO? Ela recebe um projeto, certo? Você dá o dinheiro digital, ou dinheiro ou dólar, etc. E a ICO, ela vai te dar um token. Esse token pode ser uma moeda digital. Vamos dizer que seja um Bitcoin. Vamos dizer que seja a Mochotocoin, que é a minha nova moeda, certo? Então, ela vai te dar uma moeda em troca do investimento que você fez. Isso, a ICO, é uma oferta inicial. Deixa eu mostrar como é que funciona o mercado de criptomoedas. Uma startup, ela quer financiar suas operações. Ela precisa financiar suas operações. Aí, o que ela faz? Ela lança um ICO. E o que ela recebe em troca? Ela recebe os fundos para financiar o seu projeto e ela, em troca, emite um token, que pode ser uma moeda digital. E essa moeda, ela é vendida, né, para os participantes cripto. Geralmente, ela é vendida no exchange. A primeira oferta de moeda, ela é vendida no exchange, que é como se fosse uma bolsa de valores de moeda. Depois que essa moeda já está no mercado, que ela já é consolidada como Bitcoin, por exemplo, ela vai sendo negociada. Ela vai sendo negociada dentro do mercado secundário de moedas, que são as moedas que a gente conhece, né? O Ripple, a Dogecoin, etc, etc. Elas já passaram pela fase de ICO, que foi a primeira oferta delas. Geralmente elas são muito baratas nessa fase, e elas vão para uma fase secundária, que aí é o mercado secundário onde há essas negociações. E a gente tem os tipos de tokens, né? Um deles é o token moeda, que a gente conhece como o Bitcoin, por exemplo. E aqui, aqui tem um pouco das ofertas de 2018, como é que foram as ofertas de moedas iniciais de moedas no mundo, lidera aí pelos Estados Unidos, os países que mais levantam fundos com esse tipo de financiamento digital, Ilhas Virgens, Singapura, Suíça, United Kingdom, e etc. Aqui é um exemplo de projetos e etc. Então é isso, gente. De forma simplória, a gente falou dos mercados de moedas e de tecnologias que suportam tudo isso. E eu espero que tenha sido útil. Alguém tem alguma pergunta
sobre o assunto? Eu tenho uma, professora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Graças a Deus. Muito importante nesse tema, né, esse abordado aí, é um tema muito interessante. A gente vale destacar, nessas últimas décadas para cá, né, o mercado Bitcoin, né, vem crescendo muito há anos também, a cada ano que se passa, né, e a cada ano, cada bimestre, essa moeda está sendo mais valorizada, o mercado Bitcoin, né, e hoje a gente tem uma maior facilidade, como a senhora abordou, sobre o Pix, né, que agora já tem um Pix aí, sobre aquelas outras plataformas aí, que eu esqueci o nome, franchise, quando o banco a gente vai... Senhora? O crowdfunding está falando? Era aquela quando a gente vai no banco, aí como já aconteceu no banco, já fui no banco, né, e o banco não deu para mim, eu tive que ir para uma outra, eu não me esqueci o nome, estou muito lembrado, né, essas franquias que a senhora falou logo cedo, que os juros é bem baixo, né, está crescendo muito também. Sim. É muito, mas resumindo, eu gostei muito, né, muito interessante, muito legal, dou meus parabéns para a senhora aí, obrigada. Professora Reis aí também, e gostei do assunto, tá bom, professora? Tá bem, então, Bitcoin, né, a gente sabe que tem crescido, tem tido aquele efeito do Elon Musk, quando ele diz, compra a moeda, e todo mundo compra, e a moeda desvaloriza. Mas o que acontece? As criptomoedas, elas ainda têm uma barreira muito forte, como eu já falei, que é a questão da legislação, né? Enquanto a legislação não estiver consolidada, vai ter essas variações muito fortes, que a gente vai chamar de volatilidade, que é esse subir e descer do valor das moedas, né? Mas se você for ver, quem comprou, deixou lá quietinho a sua moeda, hoje era milionário, porque ela foi vendida no início, lá em 2008, por nada, hoje seria bilionário. Então, assim, esperar o melhor momento, não se afobar com essas volatilidades de mercado. São moedas novas, são finanças novas, uma forma de fazer finanças novas, e essa volatilidade ela é inerente a um mercado arriscado, né? Se eu não me engano, professora, só resumindo, o Brasil, que é só como a senhora falou agora, né, tem países que já está liberado, né? Se não me engano, o Brasil ainda não está, né? Estava tentando uma vez aí o Senado para a liberação da criptomoeda e Bitcoin no Brasil, né? Sim, na verdade é assim. A gente já pode usar, no Brasil ainda não tem uma legislação específica, sabe? Era a CVM, estava estudando aquele caso. Exatamente, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Não é imobiliário, imobiliário é casa, mobiliário são ações. Então, ela que estuda esse mercado financeiro, né? Então, ela que legisla sobre esse mercado. E o que acontece? A gente ainda não tem um parecer muito definido, né? Desse mercado. Então, ou seja, como não existe legislação, não existe segurança para o investidor, né? Então, por exemplo, o caso do Elon Musk, que ele está fazendo dump lá de mercado, práticas que nem sempre são muito legais, mas como o mercado não é regulado, dificilmente você consegue coibir, sabe? É verdade mesmo. Né? Poxa, o que mais? O Bruno falou alguma coisa. Bruno? Esqueça Dogecoin, pai. Isso aí é puro meme. Né? Não, a gente não pode ir muito nessa confiança nessas coisas do Elon Musk, não, né? O Elon Musk, por exemplo, agora... professora, desculpe interromper, essa palavra aí, tem muita gente que está com trauma de Bitcoin, né? Que caiu em algumas plataformas aí, né? Não, é aquela história, gente. Quem tem que deixem aí o Bitcoin de vocês, não mexam agora. Não é momento de tá saindo do mercado. Fiquem tranquilos e esperem que sobe, sabe? Vai subir, em um momento ou outro vai subir. E não fiquem, claro, não vão investir muito nesse mercado, porque é um mercado muito arriscado. Não peguem todas as economias e invistam. Mas se investir, tenham paciência, que o mercado de criptomoeda é muito volátil. O que mais, gente? Que mais? Eu investi nisso aí, eu aprendi uma lição. Não se aperrei, não. Fique tranquilo. Você daqui a pouco sobe. Tem que ter paciência, né? Mercado financeiro tem que ter paciência. É verdade mesmo. Né? Paciência. Saber operar e saber planejar. Coração tem que ser bom. Estratégia.
desenvolver toda a estratégia. Obrigada, professora. Nada, gente. Então tá. Professora Cleise, agradeço o convite. Sim. Só um minutinho, professora, nós temos algumas dúvidas. Ainda temos um tempinho aqui que foi me passado, nós ainda temos um pouquinho de tempo. Então, vamos lá. Tem alguns questionamentos que ainda existem. Eu até anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, ainda existe a resistência, né, sobre as contas digitais, né? Sim. E por ela ser virtual, não tem aquela estrutura física para as pessoas irem, porque ainda tem muitas pessoas que gostam de ir até o local, né? Acredito que com essa pandemia, até mesmo o uso mais da tecnologia em virtude do smartphone, de você ter uma conta, você está fazendo as transações bancárias agora pelo smartphone, notebook, enfim, com essa pandemia cresceu mais. Mas ainda existe a resistência de se ter uma conta digital, né? O que a senhora pode, assim, explanar mais sobre isso? Então, na verdade, é assim, é uma tendência, como eu tinha falado, os bancos, eles são poucos bancos, a gente tem taxas abusivas. Para você ter uma ideia, a taxa do cartão de crédito, gente, anual, é de 400% anuais, né? 400%. O que é 400%, minha gente? É você pegar R$1 emprestado, com um ano você está devendo quanto? R$100 emprestado, com um ano você está devendo R$400. É um absurdo uma taxa de crédito de 400. Ou você pega 1.000 e com um ano você está devendo 4.000. Né? E a do Brasil é a mais cara, né, professor? É uma das mais caras do mundo. Então, quer dizer, os bancos tradicionais, especialmente no Brasil, têm lucrado demais, gente. Tem lucrado demais. Né? E isso afasta as pessoas, né? Ou as taxas de crédito, como é que a gente chama? A taxa de administração dos bancos, né? Tem afastado muitas pessoas dos bancos. É claro que a gente teve uma aceleração, como disse a professora Cleise, nessa época de pandemia, que realmente ou você aprende a mexer na conta digital, ou você não vai usar, porque não tinha o acesso ao banco, né? Não tinha o acesso ao banco. E eu digo assim, as empresas, então, eu acho que empresa tem muito isso. Eu vou lá no banco conversar com o gerente. Eu vou, né? Tem muito disso, principalmente conta jurídica, mas a necessidade dessas criação de crédito digital, e ela vem justamente por isso, Cleise, porque ninguém suporta mais o banco tradicional, seja por conta das taxas abusivas, seja por conta das taxas de administração, né? A tendência é que a gente migre muito para as contas digitais. Agora, existe resistência? Existe. Né? Não, às vezes, a nossa geração, que não é tão tecnológica como de muitos de vocês, mais novos, a gente tem dificuldade, gente mais velha que a gente tem mais dificuldade que a gente ainda, né? Então, a gente vai, né, com mais dificuldade de usar, Só que o que acontece? A gente tem visto que os bancos estão tão simples. Tem bancos digitais, gente, 3 botões. Eles são os mais simples possível, né? Muitas vezes muito diferentes dos bancos tradicionais, que você vê aquele menu gigante de coisas para fazer. Os bancos digitais têm 4 aplicação, impresso, o quê, né? Então, tem facilidade. O banco digital, ele tem inclusive, tido uma conversa mais fácil com o consumidor final, sabe? E é tanto que os bancos estão tentando se adequar a essa nova linguagem, até inclusive dos bancos digitais. Mas ainda há resistência, sim. Certo. Né? Professora, quer falar mais alguma coisa? Só uma dúvida, professora, antes de terminar. Sim. Claro. Tem uma professora Cleise, até perguntou ainda agora, né, que aumentou muito, né, agências virtuais, né, sim, não o físico, né, e caso quando der algum problema assim, onde a gente pode recorrer, reclamar, sugerir, então, os bancos digitais, eles têm tem bancos que ainda tem uma outra agência para você reclamar, uma na cidade, né, não é uma por bairro, mas geralmente, na maioria dos bancos, essa questão é digital mesmo. Agora, se houver alguma reclamação legal, essa situação é digital. Eu consigo fazer hoje tudo por meio digital. Tem bancos que ainda tem uma estruturazinha assim, mas a maioria deles não. É tudo digital, eu vou reclamar digital.
E caso eu tenha algum problema maior, eu tenho que procurar a questão legal, né? Se for algum problema legal, não conseguir resolver de forma administrativa, eu vou para o mercado legal, vou para a justiça buscar alguma coisa. Mas, claro, que a gente tenta resolver de forma pacífica, administrativa, né? É isso. Mas, geralmente, eles são todos digitais, né? Eles são, a maioria de agência, diferente do banco tradicional. É uma vantagem? Pode ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem também, né? Também, né? Que cresceu muito. Mas tem coisa mais chata do que ir em agência? Nossa, é muito chato em agência, né? Cresceu muito. Conversar com de forma virtual, né, resolver tudo de forma... Eu prefiro. Eu pago minhas contas hoje aqui, mas pelo aplicativo, sem sair de casa hoje. Pois é, exatamente. Mas com o banco local, aqui com o banco local. Se der algum problema, eu já pego a minha moto, vou lá no banco e faço, falo que o gerente está aqui. Perfeito. Obrigado, professor. Nada, boa noite. Oi, professora. Vamos lá, professora, tem só mais uma, aproveitando, né, a sua participação e especialização aí nessa área que é tão, assim, ainda debatida, a questão das finanças, né? E, assim, sobre o Pix, né, eu vejo, assim, tenho conversado com algumas pessoas e acredito que aqui também ainda existe essa dúvida, e claro, existe, sim, sobre a questão do Pix. Pix é confiável? É confiável, né? Se eu fizer um Pix para alguém e o valor foi errado, aí eu tenho como ser restituído novamente ou restituído? Enfim, existem várias prerrogativas, questionamentos ainda sobre o Pix. O que a senhora pode, assim, relatar um pouco para a gente? O Pix, no caso, ele ainda tem alguns problemas, né? A gente soube que recentemente a gente teve aí um problema com o Pix, né? Que o banco, claro que assim, tá meio abafado porque tá todo mundo usando muito o Pix, né? É verdade. Ainda tem problema com o Pix. Não é uma tecnologia que ainda está, vamos dizer, com 100% de confiança, sabe? Mas o que acontece? É tudo novo, né, Cleis? Ainda teve sim. A gente recentemente teve um problema de fraude no Pix, sabe? Teve um problema de fraude e complicado, né? Complicado, mas eu uso o Pix, eu não faço outra por questão de velocidade, também não transfiro de trilhões, né? Eu ainda não estou transferindo meus trilhões, mas né? Aquelas contas de R$50, R$100, eu ainda pago o Pix. Tá certo. Tá bom? É isso mesmo, professora. Então tá, gente. Eu desejo a vocês uma boa noite. E aí tem meu e-mail no final da apresentação. A professora Cleise tem também meu contato. E alguém que precisar de alguma dúvida, podem passar e-mail e qualquer outra forma de entrar em contato, tá certo? Tá. Então, professora, mais uma vez, eu, em nome do Instituto Cosmos, né, pela Uniaselv, local Manaus, agradecemos a sua participação, foi muito proveitosa, com certeza. É um assunto que deixa, assim, bastante questionamentos ainda, porque, como eu falei, falar de finanças, né, quer queira, quer não, está mexendo no bolso, né? E, o assim, algo mais sensível do corpo humano. Isso mesmo. Então, agradecemos imensamente. Quem sabe numa próxima nós teremos aí mais uma vez a sua participação conosco, de repente aí um outro convite, né, envolvendo aí mais esse assunto, tecnologias e finanças, tá? E que a gente possa aí estar continuando com essa parceria, né, sempre. Sim, sempre, professora Cleise. Muito obrigada mesmo. Eu avisando agradeço. Aí só os colegas, aos alunos, que não deixem de ver o link, colocar suas participações ali no link para receber o certificado, tá? Já foi colocado o link aí no chat para vocês. E, por favor, preencham o link. E, professora, a gente vai manter contato aí por mensagem, tá bom? Tá bem, obrigada. Muito obrigada, gente. E boa noite. Boa noite, gente.
Boa noite. Boa noite.